quer falar com você, Ele vai falar com você de uma maneira poderosa. Quantos estão com o coração aberto para receber uma palavra de Deus? Amém. Quantos estão com o coração aberto para receber a unção do Espírito? Amém. A unção vai multiplicar sobre a sua vida, a sua fé vai crescer, o seu discernimento vai aumentar, a sua sensibilidade vai aumentar para ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. E Deus vai usar você com poder em todos os lugares que você estiver. Se prepare, porque você será muito usado por Deus, usado para pessoas serem curadas, usado para pessoas serem libertas, usados para pessoas serem salvas, usados para pessoas prosperarem. Amém? Você é um agente do céu, um agente de milagres. Aonde você estiver, você carrega o poder de Deus, você carrega a unção de Deus, e essa unção ela vai crescer, essa unção vai multiplicar sobre a sua vida, essa unção vai transbordar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua célula vai crescer, vai multiplicar, haverá curas, haverá milagres, haverá visitantes novos, haverá os pais das crianças estarão ali com elas, em nome de Jesus, por causa da unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Irmãos, se prepare, porque os rios vão crescer na sua vida. Nós fomos chamados, você foi chamado por Deus para fazer obras que Jesus fez e obras maiores. Você está preparado? Você está preparado para fazer obras que o Senhor fez e obras maiores? A sombra de Pedro curava as pessoas. O lenço do apóstolo Paulo curava as pessoas, porque tinha uma unção forte sobre a vida deles. Você crê nisso? Eliseu estava morto num buraco, numa cova destampada, desenterrado. Caiu um homem em cima dos ossos dele, ele voltou a viver. Até os ossos de Eliseu tinham unção. Aleluia. Ele tinha uma unção dobrada de Elias. Os discípulos fizeram obras maiores do que Jesus, porque Jesus disse que eles fariam, e eles fizeram obras maiores. A sombra de Pedro curava. Isso é extraordinário. Filipe foi transladado. Filipe saiu de um lugar e foi parar no outro pelo poder do Espírito. Nós precisamos da unção de Deus para fazer a obra de Deus. Aleluia. Quantos querem fazer a obra de Deus? Então você vai receber unção. Fala para o seu irmão assim: a unção ela é para um propósito, para cumprir a obra de Deus. Vamos ler para Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Para conseguir projetar também? Aleluia. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: um homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria em direção ao leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Pode aumentar o fundo se tiver, por favor. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho ou um rio, um grande rio, saía do lado do sul do portão. E com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros ou 1000 côvados. Olha que poderoso. Na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho, e a água chegou até meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, 1000 côvados, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 1000 côvados, e a água chegou até a minha cintura. Mais 1000, e era um rio tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado.
Aí ele me disse: ó homem, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando eu cheguei lá, vi que havia muita árvore dos dois lados. Grande abundância de árvores de um lado e de um outro. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem até o deserto e entraram no mar, sendo levadas ao mar, as águas tornaram saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluia! Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Engraim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Aleluia! É que eu falo para os pescadores, né? Abel, Lucas, vocês são pescadores, aleluia! Mas Deus está fazendo vocês pescadores de homens, aleluia! Os peixes da Torá é apenas um sinal de vidas que irão para essa célula, para a glória de Deus. Aleluia! Irmãos, esse texto ele é fascinante, ele é muito poderoso. Esse texto é muito poderoso porque nós vemos muitas coisas aqui. Nós vemos que a unção ela pode crescer. Quantos querem que a unção cresça na sua vida? E isso que nós vemos nessa visão de Ezequiel. Ezequiel não viu apenas um copo com pouca água. Ele não viu uma poça d'água. Ele viu um rio. Aleluia! Um rio. Esse rio, onde ele passa, tem cura. Aonde esse rio passa, tem milagres. Aonde esse rio passa, tem transformação, tem mudança de vida, tem mudança de caráter. Este rio, ele é a própria extensão de Deus, é o próprio Deus agindo. E este rio está dentro de você, aleluia. A palavra de Deus disse: quem crê em mim, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele diz assim: quem quer vir após mim, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas quem crê em mim, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas para a vida eterna. O Senhor tem dois convites aqui. Ele tem um convite para você beber dele, e ele tem um outro convite, consequência deste, do primeiro. Quem tem sede do Espírito Santo? Se você beber do Espírito Santo, que é a água da vida, você não vai querer beber nem de uma outra água. Ou seja, nada neste mundo pode satisfazer você. Nada pode preencher o vazio do coração do homem. Se você receber Jesus, se você crer em Jesus, se você aceitar Jesus com todo o seu coração, você não vai precisar de outras águas. Olha o mar, por exemplo. Não é imensidão de água. É água em abundância, não é verdade? Mas o que acontece se você beber da água do mar? De maneira bem resumida, você vai passar muito mal, vai desidratar ao extremo, vai dar problema no seu rins, vai levar à morte, não é verdade? Assim é as águas do mundo. O mar representa o quê? O mundo. E este mar está morto. Este mar produz morte. O mundo produz morte. As coisas do mundo produzem morte.
Se nós alimentamos disso, nós bebemos da água que o mundo está oferecendo, através das redes sociais principalmente, nós não somos contra, eu tenho no Instagram. Mas se eu ficar somente preso a essas coisas, o que vai acontecer comigo? Morte espiritual, desânimo, fraqueza, falta de fé, falta de alegria, falta de paz, não é verdade? Estresse, cansaço de alma, fadiga, tudo isso é o que o mundo oferece, é as águas do mundo, águas salgadas. Mas se você beber dele, você nunca mais terá sede. E aí ele fala assim, ó, e quem crê em mim, um é crer nele, mas o outro é crer conforme a Bíblia. Então se você abrir a sua Bíblia e ler, e conhecer Jesus, e crer em Jesus conforme o que a palavra diz, tem uma promessa para você. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Então quem bebe água, bebe pouco ou bebe muita água? Bebe pouco, não é assim? Nós temos que ficar policiando para poder beber pelo menos 2 litros d'água, que nem é 3 litros mais, né? Cada um tem sua necessidade. Eu bebo muito mais de 2 litros, tanto que eu trabalho no sol quente. Então quem bebe não bebe muito, bebe pouco. O pouquinho que você beber de Jesus a cada dia, o que vai acontecer? Vai ter uma fonte, uma unção que cresce, uma unção que flui dentro de você, e essa unção, ela traz cura, ela traz milagres, ela traz poder. Essa unção transforma o coração de pessoas, essa unção salva vidas, essa unção muda ambientes, e ela está dentro de você. Fala, Senhor, eu quero fluir nessa unção. Aleluia! Então o texto aqui não mostra a água diminuindo, mostra a água aumentando. Não mostra a água acabando, não é? Mostra muita água, muito mover, muito crescimento. Tem gente que costuma receber tão pouco de Deus, crer muito pouco. Aí ele vê um rio e acha exagero. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o rio não é só para você. É assim? Tem alguns lugares que você vai, aí passa o rio no lote da pessoa. Deve ser maravilhoso, não é? Eu vi esses dias com um cara, acho que é proibido isso. Ele desviou uma parte da água do rio, e a água do rio passava dentro da cozinha dele. Imagina se assim. Passava lá uma carga de água, e os peixes passavam lá também na cozinha dele, ele lavava a vasilha, aquela água e ia embora. Aproveita do rio, não é verdade? Mas o rio é só para você? Não, o rio passa em muitos lugares. O rio é para muita gente, não é assim? A unção de Deus não é só para nós. A unção não é só para essa igreja. A unção é para a cidade de Itaúna. A unção é para o Brasil. A unção é para o seu trabalho, para a sua família, para o seu vizinho. A unção é para todos que estão à sua volta. Todos vão beber desse rio. Todos vão experimentar dessas águas do poder da unção na sua vida. Você crê? Então não pense que é um exagero. Tudo que Deus faz é de uma maneira poderosa. Quantos querem experimentar a unção de Deus? Aleluia. Mas Ezequiel diz que a unção, ela nascia de onde? A unção, ela multiplica, a unção que se multiplica, ela nasce na presença. Ela nascia debaixo do templo. Ela começava ali, no templo. Então eu quero dizer para você que a unção não começa aqui. Aqui não é o templo. Fala assim, ela começa aqui, ó, aponta para você. Aponta para você agora, assim, nós somos o templo. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. E quando você está vivendo a vida dentro da presença,
experimentando a manifestação da presença de Deus. Como eu faço isso, pastor? Presta bem atenção. Quando você acorda pela manhã, coloca um louvor. Vai para o seu lugar secreto, como diz Jesus. No lugar secreto Ele vai te recompensar. Nós não lemos aqui na confissão: buscar-me-eis e achareis. Esse Jeremias 29:3. Nós lemos 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. Não é assim? Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Isso chama unção. Ouvir de Deus coisas grandes. Deus quer falar com você coisas ocultas, coisas que ninguém sabe, mas você vai saber. Deus vai te contar coisas tremendas. Isso chama unção. Quando você entra no seu quarto, coloca um louvor e ora sem pressa. Acorde um pouquinho mais cedo para isso. Eu faço isso. Eu acordo 5:10 da manhã. Aí eu oro antes, eu estava orando antes de orar com os irmãos lá no grupo. Porque lá é uma oração coletiva, mas eu tinha que ter minha oração pessoal. Não é assim? Eu não posso orar só junto com os irmãos, eu tinha que ter o meu momento de abrir o meu coração para Deus, de experimentar dEle, de experimentar do poder dEle, da presença dEle. É o meu momento. Então acorde um pouquinho mais cedo. E todos os dias, esteja com Jesus. Esteja com Jesus no seu lugar secreto. A unção, ela nasce ali. A unção, ela nasce no lugar da presença. Amém? Esse é o principal segredo para a unção crescer. Ela nasce ali, na presença. Uma vez, as pessoas olharam para os discípulos. Sabe o que eles falaram para os discípulos? Falou assim: eles parecem demais com Jesus. Eles reconheceram que eles estavam com Jesus e por isso fazia aqueles milagres. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ela fala assim: ele parece demais com Jesus. Ele estava com Jesus. Ele transmite a presença de Jesus. Eu sinto Jesus na vida dele. Sabe o nome disso? Unção. Quantos querem? Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, isso é poderoso. Isso é tremendo. A unção de Deus, ela nasce quando você investe tempo com Deus. Aí aquilo que pertence a Deus vai sendo passado para você. O caráter dele vai sendo passado para você. Quanto mais você contempla Jesus, a unção dele vai passando para você. O cheiro dele vai passando para você. O poder dele vai passando para você. A visão dele passa a ser a sua visão. Você começa a ver como Deus vê, fazer como Deus faz. Aleluia, porque não é obras que ele fez de obras maiores. Irmãos, isso é extraordinário. Então o rio não começa no esforço do homem, não começa na estratégia humana, ele começa na presença. Ele começa aqui, no templo, não neste lugar, mas nas nossas reuniões. Ali a unção cresce. Você crê? Na célula a unção cresce. No culto a unção cresce. No seu lugar secreto de oração, pode ser até dentro do seu carro. Qualquer lugar, ali a unção começa e a unção vai crescendo. Olha o que diz no Evangelho de João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Primeiro, o Espírito Santo estava ao nosso lado, nos convencendo. Estava ao nosso lado, ao nosso redor.
Depois que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a ficar dentro de você. Você é casa de Deus. Você leva Deus para onde você vai. Você leva Deus para o seu trabalho. Você leva Deus para a sua escola. Então cuidado onde você frequenta. Manifeste Deus lá. Aleluia. Mas o terceiro, o Espírito como um revestimento. Imagina se eu chegar na rodovia agora, no meio da rodovia, parar a mão, se estender a mão para na frente de uma carreta. O que vai acontecer comigo? Eu não falo baixinho, vou morrer atropelado. Não vai ser atropelado. Mas e se eu pego uma roupa da PRF emprestado? Aí eu coloco essa roupa. Pego o distintivo. E aí agora eu estendo a mão para a carreta. O que vai acontecer com ela? O cara vai ter que acionar os freios. Vai ter que parar. Por quê? Tem uma autoridade sobre ele. Ele representa a nação. Ele representa o Brasil. Não é assim? Federal. Representa o Brasil. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia fala que você é embaixador de Cristo. Aleluia. Você não representa uma nação, você representa um reino. Você representa os céus. Então os céus estão dentro de você. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Aonde você vai, você leva o reino de Deus. Como que funciona a embaixada? Se você vai lá hoje em Brasília, na embaixada dos Estados Unidos, as leis lá é dos Estados Unidos. A mobília é dos Estados Unidos. Tudo que está lá dentro pertence aos Estados Unidos. Então presta bem atenção. Você também traz a cultura do reino de Deus. Você traz o céu para a terra. Porque o reino de Deus está dentro de você. A unção está dentro de você. O poder está dentro de você. Deus mora em você. E Deus quer se revelar às pessoas através de você. Deus quer ser conhecido através de você. Você precisa apresentar quem Deus é. Como? Através de obras, de milagres, sinais e prodígios, curas acontecendo, poder de Deus, libertação, pessoas sendo transformadas, e isso acontece por causa da unção de Deus. Então você reconhece que precisa da unção? Eu preciso da unção. Quantos precisam da unção? Amém. Aleluia! Então a unção, ela multiplica. A unção se multiplica onde? Na profundidade. O que aconteceu? Um homem andava 500 metros rio abaixo. 500 metros. Mediu a água, estava onde? Nos tornozelos. Sabe o que significa isso? É ser guiado pelo Espírito, só que cada um está no nível. Tem pessoas que as águas estão nos tornozelos. Significa que ele decide tudo por ele mesmo. Ele decide para onde vai, quando não vai. Ele que toma as decisões da vida dele. Ele entra e ele sai quando quer. Ele nem ora por nada. Ele decide, eu não vou. Por que não vai? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou. Por que não vai? Porque não sei, não é? E aí ele decide toda a vida dele. A unção no tornozelo. Superficial. As águas do tornozelo, ele enxerga tudo de uma maneira natural. Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, mas ele não consegue perceber Deus na vida dele. Deus movendo, ele não percebe, ele só enxerga como o mundo enxerga, porque as águas estão rasas nos tornozelos. Deus chamou você para as águas acima dos lombos, aleluia. Deus chamou você para um mover sobrenatural, aleluia. Queridos, então não enxergue de uma maneira tudo racional, pela razão.
Por exemplo, quem tem as águas dos tornozelos, quando alguém está doente, ele nem pensa, nem cogita orar. Ele oferece um remédio. Mas quando as águas vão aumentando, ele vai vivendo na dimensão do Espírito. Ele anda no sobrenatural. Ele está aqui na terra, mas ele tem a mentalidade do céu. Ele está nas regiões celestiais com Cristo. Ele pensa como Jesus pensa. E sabe o que acontece? Toda a visão dele muda. As suas palavras mudam. Você passa a profetizar sobre a sua casa. Quando você profetiza, milagres acontecem. Quando você declara mudança, mudança acontece. Quando você declara salvação, salvação acontece. Porque a palavra liberada da sua boca, com unção, ela muda as coisas. Transforma pessoas em ambientes. Chama a existência aquilo que não existe. Passa a existir na sua vida. Porque as águas estão crescendo. Mas aí ele mediu mais 1000, mais 500 metros. As águas chegam aonde? Nos joelhos. Isso fala de uma vida de oração. Aleluia. As águas estão crescendo. À medida que você ora, as águas vão subindo na sua vida. Isso significa, ainda você consegue deslocar para um lado ou para o outro com facilidade. É você que decide tudo, as circunstâncias decidem por você, o dinheiro decide por você, o seu humor decide, as suas emoções decidem, tudo decide. Mas não é o Espírito que está decidindo. Aí você vai crescendo em Deus. Você continua caminhando a vida cristã. Você continua orando, você continua lendo, você continua buscando a Deus. E aí, sabe o que acontece? Você passou para um próximo nível. As águas agora estão nos lombos. Oh, aleluia. Queridos, depois as águas crescem. Ele para de medir, porque um rio tem que ser atravessado nadando. Isso significa que nós não decidimos a nossa vida pelas coisas naturais. É Deus que guia você. É Deus que guia você. Quando as águas estão altas, o que gera? Uma sensação, um pouco de medo, insegurança, porque você não consegue mais tocar no chão. Sabe o que significa isso? Você perde um pouco do controle da sua vida. Vamos. Não é o dinheiro mais que decide se você vai ou não. É o Espírito que decide. Você. O lado espiritual que caminha agora. E aí você começa a entrar numa dimensão de fé extraordinária. Gera um pouquinho de medo, porque quando você usa a fé, você não está confiando em nada, em ninguém. Não é no recurso, não é no trabalho, não é nas pessoas, mas é plenamente em Deus. E aí você agora caminha no sobrenatural. Sabe o que acontece? Pessoas são curadas. Pessoas são libertas. Você vive numa outra atmosfera que todo o seu modo de ver as coisas muda. O seu modo de ver muda. Você olha para o doente, você olha para o cadeirante. Ninguém nunca imaginou, ninguém nem cogita dele andar. Mas aquele que é cheio da unção, olha para ele e fala: ele pode voltar a andar. Ele pode voltar a andar. Ele pode largar essa cadeira de roda. Olha para um cego, ninguém nem imagina, tem nem coragem de orar por um cego. Mas se a unção já está transbordando, você olha e fala: Jesus curou muitos cegos, Jesus pode curar esse também. Jesus ressuscitou mortos, Jesus pode continuar ressuscitando mortos. Que a sua visão agora é espiritual. É uma fé tão grande que está dentro de você. Uma certeza, é uma convicção. Uma convicção, o cadeirante pode andar. Ao ponto de ter coragem de chegar para ele e falar: levanta e anda.
Uma vez na conferência, mover de Deus, aquela unção, aí eu estava lá atrás de um cadeirante. Ele estava orando tanto por milagres, nós estávamos vindo de conferências, e minha fé estava daquele jeito. Eu orei para ele e falei, ele pode voltar a andar. Ele me deu uma compaixão, uma vontade de orar por ele, nada tirava essa vontade do meu coração. Isso o que? É unção. Naturalmente é loucura você orar por cadeirante, mas espiritualmente você é impelido a fazer isso. Eu cheguei até ele, joelhei, falei no ouvido dele e falei assim: deixa eu orar por você levantar. Deixa eu orar por você separar. Ele falou: pode. Coloquei as mãos sobre o joelho dele, orei por ele, peguei na mão dele, ele tentei se levantar, ele segurou em mim e sentou de novo. Ele não andou, mas ele ficou de pé. Mas eu tive coragem de tentar levantar ele em nome de Jesus. Então, irmãos, a unção, ela te leva você a liberar palavras proféticas. Você está, de repente, gera no seu coração, começa a queimar, e você, o tempo todo, tem vontade de falar uma palavra para cada pessoa, e você fica lutando com você. Mas será que eu falo? É da minha cabeça ou não é? Eu vou lá ou não vou? E aí você toma coragem e vai e libera uma palavra. O que acontece? Uma palavra profética. E aquela pessoa fala: como que ele sabe? Deus está falando comigo. Porque a unção leva você a viver neste nível. O nível do extraordinário, do sobrenatural. Assim, esses dias estava contando testemunho, né? As filhas da Michelle, a Maria Fernanda, estavam orando para a chuva passar. Quem ora por isso? Quase ninguém. E a chuva passou? Porque a fé de uma criança é extraordinária. Aleluia! A fé é simples, mas é poderosa. Irmãos, a fé tem que ser simples. Deus ama pessoas loucas. Nós somos loucura no mundo. Então, aquele que é cheio da unção, ele crê em coisa extraordinária. Uma vez um pastor lá de Porto Alegre teve um encontro com Deus. Aí eles foram no campo, né, um campo de futebol, no encontro, para poder orar pelo batismo do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Tinha uma caixa de marimbondos, tudo doido, né? O povo que desespera, aquele medo, a gente quis voltar, ele declarou: falou, marimbondos, volta agora para suas casas. Sabe o que aconteceu? Todos voltaram. Mas você acha que é loucura orar por isso? Mas Deus ama de pessoas, como Jesus disse: Pedro, vai lá, pesca um peixe, vai ter uma moeda dentro da boca dele. Você pega essa moeda e paga o imposto para mim e para você. Imagina se você pescar um peixe e uma moeda de ouro lá dentro dela. Aconteceu isso. Imagina alguém pensar que pode andar sobre as águas. Deixa eu me andando também sobre as águas. Quem vive na unção, ele vive no sobrenatural, no extraordinário. Não há nada impossível para aquele que crê. Então você pode crer e orar por coisas loucas. Você pode orar por coisas absurdas, e coisas absurdas vão acontecer para aqueles que orarem, porque a unção está crescendo. Aleluia! Quer crescer em unção? Começa a exercitar isso. Começa a exercitar a oração. Começa a exercitar a fé. Começa a declarar coisas que ninguém imagina. Começa a declarar milagres na sua casa. Começa a declarar que o ateu vai se converter. Começa a declarar que milagres vão acontecer, que pedras serão removidas de rins, de vesículas, de caroços, câncer serão removidos, tumores serão removidos, coisas que ninguém explica. Não vai precisar de cirurgia, porque Deus vai remover pedras, Deus vai remover cânceres, Deus vai remover tumores, Deus vai fazer milagres. Milagres serão comuns para nós, porque Deus quer multiplicar a unção sobre este lugar. Cadê aqueles que creem por essas coisas? Aleluia! A unção, principalmente, ela cresce quando ela começa a alcançar lugares de morte. Aquele rio, quanto mais perto do mar morto chegava, mais as águas eram mais fundas. O que significa? O mar morto é um mundo sem Deus. As pessoas que estão sem Cristo,
é onde tem miséria, onde tem derrota, onde tem doença. Quando você chega neste lugar, a unção de Deus cresce na sua vida. A unção aqui dentro, ela é pequena. Ela é pequena, por quê? Porque não tem muita necessidade dela. Mas você chega no hospital e você vai orar, a unção ela cresce, porque precisa de muita unção. A unção não é para um propósito. Quando você precisa da unção, a unção ela cresce na sua vida. E se você chega no mar morto, tem que ter muita água para purificar o mar morto. Sabe o que aconteceu? As águas do mar morto ficaram saudáveis. Quando você evangeliza, quando você fala de Jesus para as pessoas, quando você ora nos hospitais, quando você ora e declara na sua empresa, você prega para as pessoas que estão lá fora, a unção na sua vida cresce. Posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, a unção vai crescer na sua vida. Saia do lugar confortável de 4 paredes da sua célula que você está acostumado a ir e comece a evangelizar. Chama pessoas, ore por cura, ore por milagres, ore por conversões e você vai ver a unção crescendo na sua vida. Deus vai respaldar você. Quando você orar por eles, eles serão curados, porque Deus não rejeitou a oração de ninguém de cura. Todos aqueles que oraram por cura, cura aconteceu. Todos aqueles que oraram por milagres, milagres aconteceram. Não era assim? Então comece a orar e você vai ver com os seus próprios olhos milagres acontecendo. Às vezes você vai orar e você vai falar assim: vê se você foi curado. A pessoa vai olhar, fui curado. Você fala assim: bem, foi mesmo. Você vai ficar surpreso por isso, porque Deus vai confirmar a sua oração. O Senhor quer muito fazer isso, mas Ele está chamando uma igreja vencedora como esta. Ele está chamando cada um de nós para representar Ele lá no mundo. Ele está chamando você porque Ele quer salvar pessoas. Ele quer salvar este mundo caído. Mas Ele tem você para fazer isso, através do poder dele que está em você. Então seja um canal de Deus, amém? Você não é um reservatório. Você é um canal. A água não pode ficar parada. A água tem que fluir dentro de você, através dos canos, não é assim? É a oração, é a palavra. A água flui, a unção flui, pessoas são curadas, transformadas, em nome de Jesus. A unção se multiplica onde há fome. Atos capítulo 10, 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Eles não precisavam de ficar 10 dias orando. Pedro nem terminou de pregar. Olha o tanto que Jesus quer encher as pessoas com o Espírito. Deus não esperou nem a palavra acabar. Enquanto Pedro falava, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre eles. Por quê? Cornélio era um italiano, não era povo de Deus. Cornélio não era povo de Deus. As pessoas lá fora não são filhas de Deus ainda. Mas quando você chegar, elas vão receber o Espírito Santo. Pessoas vão receber o Espírito Santo. Aonde há fome, o Espírito Santo libera poder. Tem pessoas que pensam que fome é coisa de novo convertido. Nós precisamos de ter fome pela palavra. Nós precisamos de ter fome pela palavra. A unção cresce onde há unidade. Se nós decidimos salvar vidas através do poder de Deus, se todos nós decidimos convidar pessoas, pessoas vão vir. E vai ter multiplicação aqui no culto. Vai ter multiplicação na sua célula. Porque tem unidade. O que é unidade? Eu quero que a minha igreja cresça. Tem que ter essa crise no seu coração, dizendo: eu quero que essa igreja cresça. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu quero ver pessoas sendo salvas. Eu quero ver minha família aqui comigo. Amém? Vamos estar em unidade nisso, em nome de Jesus. A unção multiplica onde há fé. Se você crer e declarar, a unção vai crescer. A unção vai multiplicar na sua vida. A unção ela multiplica onde há adoração. Se você adorar Jesus todos os dias, cantar louvores a Ele,
está trabalhando, está cantando louvor, está dirigindo, está cantando louvor, né? E vai dormir, louva a Deus, adora a Deus, uma vida de adoração, uma vida de rendição ao Senhor. O que vai acontecer? A unção vai crescer. Você percebe, a unção pode ser sentida, a unção pode ser percebida. Mas eu quero, para finalizar, Deus não desperdiça a unção dele. A unção é para quê? Para um propósito. Então eu quero hoje fazer um apelo para você. Quantos querem unção de Deus? Quantos querem unção de Deus? Mas você tem que estar disposto hoje a ser usado por Deus. Fala para Jesus: Senhor, eu estou aqui disponível. Senhor, eu quero buscar o Senhor em oração de manhã. Eu quero buscar o Senhor durante o dia em oração. Senhor, eu quero louvar o Teu nome. Eu quero, Pai, que a Tua palavra esteja dentro do meu coração. Eu quero que a Tua palavra cresça em mim. Senhor, me dê fome pela palavra. Senhor, eu quero orar por pessoas serem curadas. Senhor, eu quero evangelizar pessoas. Se você decidir isso, Deus vai liberar uma unção que você nunca viu antes na sua vida. Porque você vai precisar dela. Quer dar um exemplo? Tem gente que ora, por exemplo, eu quero ter uma unção de mestre, uma unção de pastor, uma unção de um líder. Mas ele não quer liderar sério. Ele vai receber essa unção? Não. Por que não vai? Porque vai ser desperdiçada. Não é assim? Vai ser desperdiçada. Mas a hora que ele assume, vai liderar uma célula. E não só liderar, mas ele quer ver a célula dele crescer. Ele ora por isso, ele jejua por isso. Ele tem crises quando vê a célula vazia. Ele deseja muito ver o crescimento. Aí isso acontece, Deus libera a unção para isso acontecer na vida dele. Porque quem faz a unção não é nós. Amém? Se você responder a Deus, Deus libera a unção na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus.